Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes amigos não deixem de se inscrever e deixar seu like. Rocio conversa com Graziella e emocionada, afirma que apesar de não ser mãe das crianças, ama-os como se fossem seus, e reconhece que um deles é realmente seu filho e que só precisa descobrir qual é para recuperá-lo, garantindo que fará de tudo para que esse filho a ame mais do que poderia amar a ela própria, jurando que mesmo que lhe custe a vida, vai descobrir a verdade. Enquanto isso, Ofélia, revirando o quarto de Cecília, encontra um caderno de desenhos de Nicolas, observada com reprovação por Mar, e Paula, escondida atrás da porta, escuta a conversa em que Ofélia insiste que Cecília tinha como favorito Nicolas, mostrando os desenhos e afirmando que as mães sempre dizem não ter preferidos. Mas a verdade sempre aparece, e mesmo diante dos pedidos da filha para que parasse, Ofélia continua a vasculhar dizendo que procura provas de que o marido de Mar não é quem diz ser. Em nova conversa entre Graziella e Rocio, Graziella recorda que a única verdade é que o menino cresceu com o sobrenome Portilla e que Cecília, em momento de desespero, confiou-lhe informações que mudaram tudo, acusando Rocio de ter escolhido afastar-se do filho e permitir que fosse criado como um Portilla, advertindo-a de que nunca verá o menino, enquanto Rocio, indignada, declara que Glória a enganou e lhe armou uma armadilha. Susana, enquanto passa roupa, recebe Camila, que chega em casa e a repreende por não ter avisado onde estava, mas logo a ensina a usar o ferro de passar e a convida a ajudar enquanto prepara o jantar, prometendo um chicharrão em molho verde delicioso. Na sessão de fotos, Valéria recebe instruções dos fotógrafos, observada por Nicolas, que a incentiva a encontrar o seu estilo, explicando que deve falar com os olhos e transmitir força, recordando que desde que a conheceu percebeu sua coragem por cuidar da irmã, fazendo-a pensar em tudo que seria capaz de fazer para protegê-la. E assim Valéria consegue expressar emoção diante da câmara, recebendo elogios pelo resultado. Camila, tentando ajudar no serviço doméstico, acaba queimando um tecido com o ferro de passar, sendo surpreendida por Juan e Jacinto, que chegam em casa, e envergonhada, promete comprar outra toalha de mesa quando tiver dinheiro, mas é tranquilizada ao perceberem que não era tão grave. Leonardo, por sua vez, surpreende Paula com um arranjo de flores para animá-la, e embora ela agradeça emocionada, confessa que cada presente a faz lembrar-se dos momentos difíceis, mas Leonardo insiste que deseja vê-la feliz, contando que além de conseguir um emprego, ela será apresentadora do evento de lançamento da marca de Nicolas e Arthur, o que a deixa receosa, mas agradecida pela oportunidade. Luiz, atento, conversa com Mar sobre a necessidade de cuidar da gravidez, marcando uma consulta médica e oferecendo-se para acompanhá-la, o que deixa a jovem mais tranquila, já que se sente mais segura com sua presença. Por fim, Valéria, Arthur e Nicolas se preparam para a sessão de fotos fora da cidade, e apesar de Valéria insistir em ir em outro carro, Arthur exige que todos viajem juntos para aproveitar o trajeto e revisar o que for necessário antes do trabalho. Graziella conversa com Luiz e lhe diz que já se encarregou daquela mulher, explicando que a advertiu para deixar a família Portilla em paz, deixando claro que ela já não representa nada para o filho que gerou, porque a única família que ele conhece são eles, e Luiz agradece pela atitude da irmã, enquanto Graziella se mostra satisfeita por ter feito algo em defesa da família, e logo depois a cena se suaviza com a chegada de outros membros à mesa, quando todos trocam cumprimentos matinais, demonstrando a rotina da casa. Em seguida, Juan é questionado sobre seus sentimentos em relação a Mari, mesmo sendo pressionado para demonstrar que já a esqueceu, afirma que não sente mais nada por ela, e insiste em que ele prove com atitudes que realmente deixou esse amor no passado. Ofélia, por sua vez, desperta suspeitas ao ser vista a bisbilhotar no estúdio de Cecília, e ao ser confrontada tenta justificar-se dizendo que apenas organizava as coisas, mas a desconfiança cresce quando lhe é dito que, apesar de agora ser sogra do dono da casa, continua a meter-se em lugares que não lhe competem, ficando claro que sua presença na casa está cercada de desconfianças. Enquanto isso, Luiz leva Mar a uma consulta médica para acompanhar a gravidez, e ali ambos se emocionam ao ver o bebê no ultrassom, ouvindo o médico assegurar que tudo está perfeito, momento em que Mar agradece a Luiz, confessando que nunca havia sentido algo tão grande, como se o coração lhe tivesse crescido, enquanto Luiz, emocionado, declara que agora tem forças para enfrentar o mundo inteiro por causa do bebê.
Paralelamente, Valéria participa de uma nova sessão de fotos acompanhada por Arthur e Nicholas, e enquanto os fotógrafos a orientam, Arthur pede um momento a sós para encorajá-la, dizendo que sempre acreditou que esse trabalho deve ser levado a sério, mas também com alegria, tentando convencê-la a deixar os problemas pessoais de lado e trabalhar de forma profissional, ressaltando que a roupa só ganha vida e beleza através dela, e propondo que ambos esqueçam as mágoas e façam o melhor por todos que estão envolvidos, pedindo que Valéria apenas seja ela mesma e se divirta, ao que ela aceita, retomando a sessão de fotos com mais confiança. Assim, o capítulo se desenrola mostrando Graziella cada vez mais protetora em relação à família Portilla, Ofélia cercada de desconfianças por seus atos secretos, Luiz e Mar unidos e emocionados com a gravidez, e Valéria aprendendo a superar suas diferenças com Arthur para dar o melhor de si em seu trabalho. Mar se emociona profundamente ao agradecer a Luiz por tudo que tem feito por ela e por seu bebê, dizendo que jamais pensou que fosse possível sentir algo tão intenso e confessando que mal consegue falar diante de tanta emoção, ao que Luiz, sereno, responde que não tem nada a agradecer, mas ela insiste em que sem ele tudo seria muito diferente, e no instante em que se lembra do bebê que acaba de ver no ultrassom, revela sua preocupação com a reação da mãe, temendo que ela receba a notícia de forma negativa, mas Luiz lhe assegura que a partir daquele momento, o filho que espera é o bem mais valioso de sua vida e que por isso, a única opinião que deve importar é a dela mesma, oferecendo-se para dar a notícia se ela preferisse, mas Mar, ainda que nervosa, afirma que é algo que precisa fazer por conta própria e Luiz, compreensivo, garante que estará ao lado dela em qualquer decisão. Enquanto isso, Valéria é fotografada sob o olhar atento de Arthur, que a incentiva a sorrir e a relaxar, arrancando-lhe expressões espontâneas que surpreendem a todos da equipe, levando até a comentários de que só Arthur consegue provocar nela aquele brilho e aquele sorriso, e após um intervalo, os colegas insistem para que ele acompanhe Valéria e reveja com ela as fotos, mas Arthur resiste, alegando que já lhe disse que ficaram bonitas, ao passo que os outros o pressionam a admitir sentimentos que ainda guarda por ela, lembrando-lhe que ela estava feliz e tranquila ao seu lado e pedindo-lhe que não perca a oportunidade de se aproximar novamente. Nesse mesmo tempo, Leonardo tem uma conversa com seu pai, que o chama de forma carinhosa e diz que só queria vê-lo e saber como estava, pedindo-lhe que não viva sempre na defensiva, pois embora reconheça que os dias têm sido difíceis, recorda emocionado o momento em que ele chegou à sua vida e lhe deu o título de pai, lembrando-se de quando souberam que a mãe de Leonardo estava grávida e de como esse momento encheu de sentido a sua existência, confessando que apesar dos problemas sempre pensa no bem da família e que nunca deve duvidar do amor que sente por ele, fazendo Nicholas agradecer comovido pelas palavras. Mais tarde, durante a sessão, Nicholas surpreende a todos ao encerrar os trabalhos antes do previsto, mesmo diante das objeções da equipe, justificando que por hora já haviam terminado e pedindo que todos arrumassem suas coisas e subissem para as carrinhas, enquanto guarda para si que tem algo importante a resolver. Valéria, ao receber de Arthur o disco rígido com as fotos, deixa claro que já não precisa fingir amabilidade, dizendo que somente tentou manter uma relação cordial por causa do trabalho em equipe, mas que agora prefere manter distância, enquanto Arthur, ferido, insiste que ela não deve negar o que sente e que o que aconteceu entre eles na sessão de fotos foi real, mas Valéria rejeita suas palavras, acusando de jogar com ela e afirmando que não vai cair em suas armadilhas, encerrando a conversa de forma brusca e indo embora. Em paralelo, Rocio se encontra com Glória e lhe diz que finalmente conseguiu a informação que tanto procurava, revelando que depois de muito esforço, já sabe quem é o filho dela, e ao mencionar o nome de Nicholas, a atenção cresce, confirmando que os segredos envolvendo sua origem estão prestes a vir à tona. No desfecho, Pedro comenta acreditar que Nicholas e Valéria já deviam perceber o quanto se amam, mas ao ser questionado se sentia algo por Valéria, nega de imediato, dizendo que seus sentimentos não importam e que se seu irmão a ama, é com ela que deve estar, demonstrando lealdade e em seguida, Juan e Mar se cruzam num encontro breve e contido, onde ela o afasta, lembrando-lhe de sua esposa e pedindo que ele volte para ela, enquanto afirma que também deve estar ao lado de seu marido, ambos estão presos às responsabilidades que assumiram.